Uma mulher alienígena idosa perguntou ao humano de onde ele havia conseguido o anel. A resposta dele a deixou sem palavras. A multidão da noite no posto avançado cósmico estava a todo vapor, uma cacofonia de línguas alienígenas e risadas, preenchendo a modesta taverna nas periferias de Nova Próxima. Dan O'Brien limpou o bar de madeira polida com eficiência treinada. Seus antebraços musculosos se flexionavam sob as mangas arregaçadas. O estabelecimento não era muito comparado aos brilhantes complexos de entretenimento que dominavam o Mega City Center, mas havia conquistado uma reputação como um terreno neutro, onde espécies de toda a galáxia podiam desfrutar de uma bebida decente sem a pretensão. Mais uma rodada para os centaurianos no canto chamado Keep, o barman marciano de Dan, deslizando um bloco de pedidos pelo balcão. Dan acenou com a cabeça, passando a mão pelo seu espesso cabelo castanho. Diga a eles que, se começarem aquele concurso de canto de novo, vou cobrar o dobro. A porta da taverna se abriu, trazendo consigo uma rajada de ar fresco da noite e o distante zumbido do tráfego de Hover. Dan olhou para cima, seus impressionantes olhos azuis encontrando o olhar de um recém-chegado, que se destacava mesmo nesta mescla de espécies. Ela era claramente idosa pelos padrões de sua espécie, sua pele azul brilhante apresentando as finas linhas de uma considerável idade. Ainda assim, ela se portava com uma dignidade inegável. Cabelos prateados estavam penteados de forma ordenada para trás, a partir de uma testa alta, e ela usava um elegante casaco de couro com um colarinho peludo que praticamente gritava dinheiro antigo. Seus olhos, grandes e em forma de amêndoa, vasculhavam o ambiente com a cuidadosa avaliação de alguém acostumada a avaliar seu entorno. A mulher alienígena dirigiu-se ao bar, acomodando-se em um banco com uma graça elegante. De perto, Dan pôde ver a fina filigrana prateada, adornando os lapéus do casaco dela. Definitivamente da alta sociedade, possivelmente governamental. "O que posso lhe trazer, senhora?" Dan perguntou, colocando um porta-copos no bar. "Algo suave, por favor." "Talvez aquele uísque Taran, puro com água ao lado." Ela respondeu, sua voz melódica ligeiramente trêmula com a idade. Dan acenou com a cabeça e pegou uma garrafa de Macallan. Enquanto despejava o líquido âmbar, notou que o olhar dela não estava na bebida, mas focado intensamente no anel de prata em seu dedo médio. A pulseira era incomum, gravada com padrões intrincados que pareciam mudar com a luz, cercando uma pequena pedra azul. "Isso é uma peça de joalheria interessante", ela disse. Sua voz de repente tensa. Dan olhou para baixo. "Esta coisa velha, herança de família. Posso vê-la mais de perto?" Havia algo em seu tom. Urgência mal contida sob a polidez. Confuso, Dan estendeu a mão sobre o balcão. Os dedos azuis da mulher, surpreendentemente frios ao toque, giraram suavemente sua mão para examinar o anel de todos os ângulos. A respiração dela acelerou. "De onde você conseguiu este anel?" ela perguntou. Sua voz agora inconfundivelmente trêmula. "Era do meu pai." Dan respondeu. "Passado para mim quando ele morreu." "Seu pai?" Os olhos grandes dela se arregalaram. "Qual era o nome dele?" James O'Brien. Ele era um soldado na coalizão galáctica durante o conflito de Próxima." O copo de uísque permaneceu intocado enquanto a mulher olhava para Dan com uma intensidade que o deixava desconfortável. O ruído ambiente da taverna parecia desaparecer enquanto ela se inclinava para a frente. "Eu o conhecia", ela sussurrou. "Eu conhecia James O'Brien. Este anel, eu o dei a ele." A testa de Dan se franziu. "Isso não é possível. Este anel está na nossa família há gerações. Meu pai sempre disse. Ele te contou que era uma relíquia de família para te proteger da verdade." Ela interrompeu. "Este anel foi feito no meu mundo natal, Azuria. Eu o dei ao seu pai antes de ele partir para a linha de frente. Nós íamos nos casar quando ele voltasse." Dan sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. "Isso é impossível. Meu pai era casado com minha mãe, uma mulher humana." Os olhos do velho alienígena se suavizaram com uma tristeza tão profunda que parecia preencher o espaço entre eles. "Após a guerra,
Quando nunca mais ouvi falar dele, presumi que ele tivesse morrido como tantos outros. Nunca soube que ele havia sobrevivido, retornado à Terra, começado outra vida. A mente de Dan corria por memórias da infância. A relutância de seu pai em discutir a guerra, os estranhos artefatos alienígenas escondidos no sótão, os pesadelos que assombraram o velho até seu último dia. Isso não pode ser verdade, disse Dan. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ele sabia que soavam vazias. A mulher enfiou a mão no casaco e retirou um pequeno projetor holográfico. Com os dedos trêmulos, ela o ativou. Uma imagem tridimensional piscou e ganhou vida entre eles. Uma versão mais jovem da mulher de pele azul estava ao lado de um homem humano em um uniforme militar. A respiração de Dan parou. O homem era inconfundivelmente seu pai, décadas mais jovem, mas com o mesmo queixo forte e olhos gentis que Dan via no espelho todos os dias. Meu nome é Atona Nix, disse a mulher, e há muito sobre seu pai, e você, que vocês não sabem. Ela desativou o projetor e o guardou de volta no bolso. Eu tenho uma residência no bairro Diplomático. Você se juntaria a mim para o jantar amanhã à noite? Há coisas que você deveria saber, histórias que precisam ser contadas. Dan olhou fixamente para o anel em seu dedo. O anel que aparentemente havia cruzado nossos sistemas por décadas para encontrar seu caminho de volta ao seu proprietário original. Toda a sua compreensão sobre a história de sua família acabara de ser desmantelada. Estarei lá, ele disse finalmente. Atona acenou com a cabeça, deslizando um pequeno carrinho pelo bar com um endereço elegantemente gravado em sua superfície. Ela se levantou, deixando o uísque intocado. Até amanhã então, enquanto se afastava, Dan não pôde deixar de notar como os outros clientes pareciam se afastar diante dela, como se inconscientemente reconhecessem alguém de importância. Quem era aquela que paste ao lado dele? Dan virou o carrinho nas mãos, o peso dos segredos familiares de repente pesado em seus ombros. Aparentemente, ele disse lentamente, ela é a mulher que meu pai deixou para trás. Depois de fechar a taverna, Dan voltou para seu modesto apartamento acima do estabelecimento. O sono o eludia enquanto perguntas sobre o passado secreto de seu pai giravam em sua mente. Ao amanhecer, ele se encontrou no sótão, puxando caixas empoeiradas dos pertences de seu pai, que nunca havia explorado completamente após a morte do velho. Tem que haver algo aqui, ele murmurou, enxugando o suor da testa enquanto a luz da manhã filtrava pela pequena janela. Na terceira caixa, sob medalhas militares e fotografias desbotadas, Dan descobriu um pequeno estojo de titânio trancado com uma fechadura biométrica. Ele pressionou o polegar contra ele por instinto, surpreso quando clicou para abrir, programado para reconhecer seu DNA. Dentro havia um diário encadernado em couro, uma pilha de cartas manuscritas em papel fino e iridescente, e vários cristais de dados holográficos. Mas o que chamou sua atenção foi uma fotografia. Seu pai, mais jovem do que Dan jamais o havia visto, estava de pé com o braço em volta de uma tona. Ambos estavam sorrindo, com um fundo de torres cristalinas contra um céu violeta. Dan abriu o diário com as mãos trêmulas. Os comandantes da coalizão nos alertaram sobre a fraternização com os azuis. Seu pai havia escrito, mas nunca nos avisaram sobre nos apaixonarmos. Etona é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Brilhante, compassiva, com uma perspectiva que abrange séculos. Quando ela olha para as estrelas, vê padrões que eu não consigo compreender. Quando ela olha para mim, sinto que sou mais do que apenas mais um soldado humano. Dan leu por horas, absorvendo as palavras de seu pai. O diário detalhava seu romance turbulento durante o conflito próximo, seu noivado secreto e os planos que haviam feito para uma vida juntos após a guerra. Mas as entradas finais se tornaram mais sombrias, descrevendo ameaças misteriosas e maquinações políticas. Eles descobriram nosso relacionamento. Alguém importante no governo azuriano vê nossa união como uma ameaça. Fui avisado de que a vida de um Tona está em perigo se eu permanecer. A única maneira de protegê-la é desaparecer completamente. Deixar que ela acredite que eu morri em batalha. O anel que ela me deu será minha única conexão com a vida que poderíamos ter tido. A última entrada foi datada 3 dias antes do fim oficial do conflito. Dan se recostou, a mente girando,
Seu pai não havia abandonado uma tona. Ele fora forçado a partir para protegê-la. E agora, décadas depois, o destino reunira suas famílias. O bairro diplomático de Nova Próxima brilhava à luz da tarde, estruturas imponentes de vidro e liga, refletindo o sol poente. Dan endireitou seu melhor paletó enquanto se aproximava do endereço no cartão de Etona. Um edifício elegante com medidas de segurança sutis que provavelmente custavam mais do que toda a sua taverna. Um dormente, um antebraço, vesperiano, acenou respeitosamente. O embaixador Nick está esperando por você, senhor. A surpresa do embaixador Dan deve ter aparecido em seu rosto, pois o adormecido sorriu sabiamente enquanto o acompanhava até um elevador privativo. O apartamento ocupava todo o último andar, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade e das luas gêmeas surgindo além. O interior era uma mistura de estética azuriana e conforto humano. Móveis curvados e tons profundos de azul e roxo, obras de arte que pareciam mudar sutilmente à medida que ele as observava, e plantas vivas de uma dúzia de mundos. Etona o cumprimentou calorosamente, agora vestindo robes fluidos de prata e azul. Daniel, obrigado por vir. Eu encontrei o diário do meu pai, disse ele sem rodeios. Ele não te abandonou. Ele foi ameaçado. Disseram que sua vida estava em perigo se ele ficasse. Os olhos de Etona se arregalaram. Depois de todos esses anos, ela gesticulou para uma área de estar confortável. Por favor, sente-se. Há muito o que discutir. Enquanto se acomodavam, uma porta se abriu de um cômodo adjacente e as palavras de Dan morreram em sua garganta. Ela era deslumbrante, alta e graciosa como sua mãe, com a mesma pele azul, mas de um tom mais profundo, quase safira. Seu cabelo caía em ondas azul-prateadas até os ombros, emoldurando um rosto com maçãs do rosto altas e grandes olhos expressivos que capturavam a luz como gemas facetadas. Ela usava um vestido simples que acentuava sua forma esguia, enquanto ainda deixava muito para a imaginação. Esta é minha filha, Lion, disse Etona suavemente. Lion, este é Daniel O'Brien. Os olhos de Lion se encontraram com os dele, e Dan sentiu uma descarga de eletricidade percorrer seu corpo. Havia algo em seu olhar, curiosidade, inteligência e algo mais que ele não conseguia nomear. O filho de James O'Brien, disse Lion, sua voz melódica com um toque de sotaque que fazia palavras comuns soarem como poesia. A mãe me contou muito sobre seu pai. Dan estendeu a mão e fez uma saudação. Quando os dedos dela tocaram os dele, ele sentiu a mesma sensação fria que havia experimentado com Etona, mas acompanhada de um calor que se espalhou pelo seu braço. É um prazer conhecê-la, ele conseguiu dizer, de repente ciente de quão inadequadas as palavras soavam. O prazer é meu, respondeu Lion. Seus lábios se curvaram em um sorriso que transformou seu rosto de apenas bonito para deslumbrante. Sempre quis conhecer alguém ligado à pessoa que conquistou o coração da minha mãe. Enquanto se sentavam para o jantar, Dan se viu constantemente atraído por Lion. Ela se movia com uma graça fluida. Seus gestos eram elegantes e precisos. Quando ela falava sobre seu trabalho como xenolinguista, sua paixão era evidente na animação de suas feições e na luz em seus olhos. Quando a sobremesa foi servida, uma delicada confeitaria que tinha gosto de morangos silvestres, com toques de especiarias que ele não conseguia identificar. Dan percebeu que estava roubando olhares para ela durante toda a refeição. Mais desconcertante, ele a pegou fazendo o mesmo. Amanhã, Etona disse enquanto terminavam a refeição: eu gostaria de mostrar algo importante, algo que diz respeito a ambas as nossas famílias. Mas, esta noite, talvez Lion pudesse mostrar-lhe os jardins. As orquídeas venusianas que florescem à noite são particularmente belas sob as luas. Lion se levantou, oferecendo sua mão a Dan. Você gostaria de me acompanhar? Enquanto caminham pelos jardins do telhado, as luas gêmeas banham tudo em luz prateada. Dan sentiu uma tensão entre eles. Não desconfortável, mas carregada de possibilidades. Seu pai foi um herói para o meu povo, Leon disse suavemente enquanto paravam ao lado de uma fonte. As histórias que minha mãe me contou, ele salvou milhares de vidas azurianas durante o conflito. Nunca soube,
admitiu Dan. Ele raramente falava sobre a guerra. Algumas luas são profundas demais para palavras. Leon virou-se para encará-lo, perto o suficiente para ver os padrões sutis em suas íris. Mas talvez alguns laços sejam fortes demais para serem quebrados pelo tempo ou pela distância. Dan não tinha certeza se ela estava falando de Etona e seu pai, ou de algo completamente diferente. Tudo o que ele sabia era que, ao estar ali sob luas alienígenas com essa mulher extraordinária, sentia uma conexão que nunca havia experimentado antes. Uma atração por algo ao mesmo tempo desconhecido e de alguma forma familiar. As fragrâncias exóticas do jardim se intensificaram à medida que as luas gêmeas alcançavam seu zênite. Dan e Leon estavam sentados em um banco de pedra curvado ao lado de uma piscina de água luminosa, com os ombros quase se tocando. O ar da noite carregava um calor agradável, diferente das noites mais frescas da terra. "Há algo que preciso te contar", disse Leon, com a voz caindo para pouco acima de um sussurro. Ela olhou em direção ao apartamento, certificando-se de que estavam realmente sozinhos, algo que minha mãe protegeu por décadas. Dan virou-se para encará-la, impressionado mais uma vez com a forma como a luz da lua brincava em seus traços, destacando os delicados padrões que adornavam suas têmporas. Padrões que ele agora reconhecia como marcas familiares do diário de seu pai. "Você pode confiar em mim", ele disse. Os olhos de Leon encontraram os dele em busca. "Eu acredito que posso. Isso é o que é tão estranho. Eu acabei de te conhecer." Ela balançou a cabeça levemente. "Minha mãe não perdeu apenas seu pai para a guerra e a política. Ela o perdeu por causa do que ele descobriu." "O que você quer dizer?" "Durante o conflito próximo, seu pai fez parte de uma unidade especial de reconhecimento. Eles estavam investigando ruínas na terceira lua de Azurea, vestígios de uma civilização que precede ambas as nossas espécies." Os dedos de Leon tocaram os dele enquanto ela continuava. "O que encontraram foi um artefato de imenso poder. Uma tecnologia além de qualquer coisa que nossos cientistas pudessem compreender." "E o anel?" Dan perguntou, de repente consciente do seu peso em seu dedo. "É uma chave", disse Leon simplesmente. "Não o artefato em si, mas um mecanismo de controle. A pedra não é decorativa. É um núcleo de dados comprimido contendo coordenadas e sequências de ativação." Dan olhou para o anel em descrença. "Todo esse tempo eu pensei que era apenas uma herança de família. Seu pai sabia da importância disso. É por isso que ele a manteve perto. Porque ele a passou para você. As forças que o separaram da minha mãe não eram apenas políticas. Eles eram agentes de uma seita secreta e azul chamada os Caminhantes do Vazio. Eles passaram milênios buscando o artefato, acreditando que era seu direito divino controlá-lo. Por que me contar isso agora?" A expressão de Lyons se tornou preocupada porque eles nos encontraram. 2 dias atrás, os sistemas de segurança da minha mãe detectaram varreduras não autorizadas direcionadas a este edifício. Ontem, uma de suas assistentes desapareceu. Os Caminhantes do Vazio acreditavam que o anel havia sido ativado. "Foi?" "Sim", ela disse, surpreendendo-o. "No momento em que você entrou em nossa casa, o anel responde a assinaturas genéticas específicas, as de seu pai, e agora as suas." Dan sentiu um frio apesar da noite quente. "E agora? O que acontece?" "Precisamos encontrar o artefato antes que eles o façam. O anel contém a localização, mas apenas O'Brien pode acessá-la." A mão de Lyons encontrou a dele, seus dedos frios entrelaçando-se com os quentes. "Minha mãe organizou o transporte para fora do planeta para amanhã de manhã. Precisamos sair de Nova Próxima." A intimidade repentina do contexto deles enviou uma corrente de consciência através de Dan. Eu vou com você." Os leões estavam firmes. "Sou um arqueólogo, Zino. Posso ajudar a interpretar o que encontramos", e sua voz suavizou. "Sinto-me conectado a isso com você." A confissão pairava entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Dan estava agudamente ciente de sua proximidade, o sutil perfume de sua pele, como canela e algo alienígena, mas ao mesmo tempo atraente. "Há algo mais que você deve saber sobre os azuis", Lyons disse, sua voz assumindo uma qualidade diferente. "Formamos laços de maneira diferente dos humanos.
mais intensamente. Quando reconhecemos um espírito compatível, nossa fisiologia responde: isso está acontecendo agora. Dan perguntou com a voz mais áspera do que pretendia. Sim, ela admitiu. Desde o momento em que nos conhecemos. É raro entre espécies, mas não sem precedentes. Minha mãe e seu pai compartilharam uma conexão assim. A mão livre de Dan se moveu quase por conta própria, afastando uma mecha de cabelo azul prateado do rosto dela. Na Terra, nós apenas chamamos isso de química. Leon sorriu, a expressão transformando seus traços. Um termo simplista, mas preciso. O espaço entre eles parecia se comprimir, o jardim ao redor deles desvanecendo-se em relevância. Dan inclinou-se para a frente, atraído por um impulso tão antigo quanto a própria humanidade. Seus lábios se encontraram, e Dan ficou surpreso com o calor da boca dela contrastando com sua pele fria. O beijo se aprofundou, hesitante a princípio, depois com crescente confiança enquanto exploravam esse novo território entre suas espécies. Quando finalmente se separaram, os olhos da leoa haviam escurecido para um índigo profundo. Sua respiração acelerou. Isso foi, sim, Dan concordou, igualmente afetado. Os azuis não costumam se beijar. Ela confessou com uma risadinha. Mas eu certamente consigo ver o apelo. O que os Azurians costumam fazer? Dan perguntou, enquanto traçava círculos com o polegar nas costas da mão dela. Temos outras maneiras de expressar intimidade, ela disse, com um toque de travessura nos olhos. Talvez eu possa te mostrar algum dia. A promessa em suas palavras fez o calor percorrer seu corpo. Eu gostaria disso. Leon o puxou para ficar de pé. Venha, há uma suíte de hóspedes preparada para você. Você deve descansar. Amanhã trará desafios suficientes. Enquanto caminhavam de volta para o apartamento, suas mãos permaneciam entrelaçadas. Na porta do quarto dele, Leon hesitou. Dan, disse ela com a expressão séria novamente. Uma vez que deixarmos Nova Próxima, estaremos em perigo. Os caminhantes do vazio têm recursos por todo o setor. Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Dan pensou no diário de seu pai, no amor que sobreviveu a décadas de separação, no anel que de alguma forma havia encontrado seu caminho de volta à sua origem. E pensou em Leon, essa mulher extraordinária que havia entrado em sua vida como um cometa, brilhante e inesperada. Estou certo, ele disse. O sorriso de Leon era radiante. Ela se inclinou, beijando-o novamente com mais confiança, seu corpo pressionando contra o dele com uma intenção inconfundível. Dan respondeu da mesma forma. Seus braços a envolveram na cintura, puxando-a para mais perto. Quando se separaram, ambos ofegantes, os olhos de Leon continham uma pergunta. Dan respondeu abrindo a porta do seu quarto, puxando-a para dentro com ele. A porta se fechou atrás deles, afastando o mundo e seus perigos, pelo menos por uma noite. As horas após Dan e Leon se retirarem para sua suíte de hóspedes, passaram em um borrão de descoberta e conexão. Suas diferenças, humanas e azuis, criaram momentos de surpresa e deleite enquanto exploravam um ao outro. A pele de Leon emitia uma leve bioluminescência quando tocada, lançando um suave brilho azul na escuridão do quarto. Suas reações às carícias dele eram diferentes das de qualquer mulher humana, mas a linguagem do desejo se mostrou universal. Sua temperatura corporal. Ela sussurrou contra seu pescoço. É tão mais quente que a minha. Isso é bom ou ruim? Dan perguntou, seus dedos traçando os padrões intrincados ao longo de sua coluna. Esquisito. Ela murmurou, como se banhar ao sol. A intimidade deles transcendia o físico, cada toque revelando novas dimensões de conexão. Quando finalmente se deitaram exaustos nos braços um do outro, Dan sentiu uma paz que não conhecia há anos, apesar dos perigos que os aguardavam. Os azurianos acreditam que quando as almas se reconhecem, o tempo se torna irrelevante. Leon disse suavemente com a cabeça apoiada em seu peito. Minha mãe sempre dizia isso sobre seu pai, que eles se conheciam através de vidas passadas. Você acredita nisso? Dan perguntou, acariciando seu cabelo azul prateado. Eu nunca acreditei, ela admitiu, até agora.
O momento de tranquilidade foi destruído quando a porta do quarto dele se abriu com força. Etonos estava na entrada, sua elegante compostura substituída por uma urgente preocupação. "Vista-se", ela ordenou. Eles nos encontraram. Dan e Leon se levantaram da cama, vestindo-se com uma eficiência frenética. Através das janelas, Dan podia ver um movimento incomum nos jardins abaixo. Figuras sombrias se movendo com uma coordenação antinatural. Caminhantes do vazio, ele perguntou. Etona acenou com a cabeça de forma sombria. A equipe avançada deles, Moore irá seguir. Ela jogou uma pequena mochila para Leon. "Tudo o que é essencial está embalado. Talvez tenhamos 3 minutos antes que eles quebrem os protocolos de segurança superiores." Dan pegou o diário de seu pai da mesa de cabeceira. "Qual é o plano?" "Debaixo deste prédio existe um antigo sistema de transporte de antes da unificação", Etona explicou, conduzindo-os rapidamente por um corredor. Era destinado a evacuar o pessoal diplomático durante os primeiros conflitos de fronteira. Eles chegaram ao que parecia ser uma parede sólida. Etona pressionou a palma contra ela e um painel oculto deslizou para abrir, revelando uma passagem estreita. "O anel, Daniel", disse Etona com urgência. "Não é apenas uma chave para o artefato, também é fundamental para esses sistemas de emergência." Seu pai ajudou a projetá-los. Dan estendeu a mão, o anel brilhando na luz fraca. A parede à frente deles brilhava, revelando um elevador escondido. Rapidamente, Etona apressou-os enquanto alarmes distantes começavam a soar. Os 3 se apertaram dentro do elevador que desceu rapidamente. O estômago de Dan se revirou com a velocidade. "Os caminhantes do vazio", disse Dan enquanto caíam. "O que exatamente eles querem?" "Controle", respondeu Etona. "O artefato que seu pai descobriu é um remanescente dos precursores, seres que dominaram a manipulação de energia em nível subatômico. Com isso, alguém poderia potencialmente remodelar a matéria, criar ou destruir em uma escala além da compreensão. E meu pai encontrou isso. Ele não apenas encontrou, ele se conectou a isso", disse Etona. "O artefato o escolheu. Reconheceu algo em sua estrutura genética que ressoava com seu próprio padrão de energia. É por isso que os Void Walkers não puderam usá-lo, mesmo quando tiveram brevemente a posse dele durante a guerra." O elevador parou abruptamente, abrindo-se para um túnel empoeirado e mal iluminado. Trilhos de transporte antigos se estendiam na escuridão. Dessa forma, Etona disse, ativando uma pequena esfera de luz que flutuava à frente deles. Eles se moveram rapidamente pelo túnel, seus passos ecoando. Dan notou enquanto escaneava as paredes. Os olhos dela se estreitaram em concentração. "Essas marcas", ela sussurrou, apontando para símbolos tênues gravados nas paredes do túnel. O script de seus precursores, a mesma língua das gravações em seu anel. Antes que Dan pudesse responder, um estrondo distante reverberou pelo túnel, seguido pelo som de detritos caindo. "Eles invadiram os níveis superiores", disse Etona, acelerando o passo. "Precisamos chegar ao centro de transporte." O túnel se alargou em uma câmara maior, cheia do que pareciam ser trenós flutuantes antigos. A maioria estava claramente fora de funcionamento, coberta por décadas de poeira. "Aqui", Etona disse, aproximando-se de um que parecia marginalmente menos para crepá-lo. Este foi mantido como uma contingência. Enquanto se apressavam em direção a ele, uma voz chamou do túnel atrás deles. "Embaixador Nix, pare onde está." 3 figuras emergiram das sombras, alienígenas altos e esguios, com membros alongados e com a pele tão pálida que era quase translúcida. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas ou brancos, e eles se moviam com uma fluidez inquietante. Caminhantes do vazio, Liam respirou, sua mão se apertando em torno de Dan. O líder dos caminhantes do vazio avançou, seus movimentos precisos e predatórios. "O anel pertence ao conclave. Entregue-o, e você ainda pode viver." Dan sentiu o anel aquecer em seu dedo. "Não vai acontecer", disse ele, posicionando-se de forma protetora na frente do leão e de Etona. A expressão do andarilho do vazio não mudou, mas sua voz adquiriu um tom mais frio. A arrogância humana, sempre acreditando que pode controlar forças além da sua compreensão. "Talvez", Dan respondeu.
mas somos bastante bons em improvisar. Ele pegou um pedaço de maquinário quebrado de uma pilha próxima e o lançou contra os painéis de luz acima. A câmara mergulhou na escuridão, quebrada apenas pelo fraco brilho azul da esfera de luz de Etona. "O trenó!" gritou Etona. Eles se apressaram para dentro do antigo veículo. O anel de Dan pulsou com luz ao tocar o painel de controle e, para sua surpresa, o trenó ganhou vida com um zumbido. "Espere!" ele chamou, ativando os controles de impulso. O trenó disparou para frente em um túnel de conexão, enquanto explosões de energia das armas dos caminhantes do vazio zumbiam ao seu redor. Lion se agarrou à cintura de Dan, seu corpo pressionado contra as costas dele, enquanto ele navegava pelos controles desconhecidos. Virando na junção, Etona chamou de trás do leão. Dan bateu com força. Os antigos estabilizadores do trenó protestavam enquanto eles deslizavam por um corredor mais estreito. O túnel inclinava-se para baixo, levando-os mais fundo sob a cidade. "Para onde estamos indo?" Dan gritou sobre o vento que passava por eles. "O velho espaçoporto", Etona respondeu. "Há uma nave de reconhecimento esperando se conseguirmos alcançá-la." O trenó irrompeu do túnel em uma vasta câmara subterrânea. Uma baía de atracação abandonada cheia de naves derelitas de uma era passada. No extremo oposto, uma embarcação elegante estava posicionada em uma plataforma de lançamento, seus motores já brilhando com a preparação pré-voo. Ali, o leão apontou. Enquanto corriam em direção à nave, mais caminhantes do vazio surgiram de túneis laterais, suas armas carregando. "Eles estão tentando nos cortar", Etona avisou. Dan levou o trenó ao limite. O antigo motor, gemendo e protestando. "Não se eu puder evitar." Ele xingou, usando os navios abandonados como cobertura. Uma explosão atingiu a parte traseira do trenó, fazendo-o girar. Dan lutou contra os controles, conseguindo direcionar seu deslizamento descontrolado em direção à nave que os aguardava. "Saltem quando eu disser", ele gritou enquanto diminuíam a distância. Agora, os três pularam do trenó momentos antes de colidir com uma pilha de contêineres de carga. Eles atingiram o chão em movimento e correram em direção à escotilha aberta da nave. Etona chegou primeiro, digitando os códigos de acesso no painel externo. Dan e Lion mergulharam para dentro justo quando explosões de energia queimaram o casco atrás deles. "Tire-nos daqui!" Dan chamou para Etona, que já havia ocupado o assento do piloto. Os motores da nave rugiram ao ganhar vida enquanto a escotilha se selava. Através do visor, Dan podia ver os caminhantes do vazio convergindo para a posição deles. Suas armas estavam apontadas para a nave. "Segure-se", Etona avisou enquanto acionava os propulsores principais. A nave disparou para cima, quebrando as antigas portas de explosão que haviam selado parcialmente o porto subterrâneo. Elas irromperam no céu noturno de Nova Próxima, a luz da cidade se espalhando abaixo delas como um tapete de estrelas. Lion se moveu para o lado de Dan, sua mão encontrando a dele. "Você foi incrível lá atrás", ela disse, seus olhos brilhando com adrenalina e algo mais profundo. Dan apertou a mão dela, o anel aquecendo entre suas palmas. "Ainda não estamos seguros." "Não", ela concordou, "mas estamos juntos." À medida que a nave acelerava em direção às estrelas, deixando a brilhante mega-cidade para trás, Dan sabia que sua jornada e seu perigo tinham apenas começado. Sua nave, a dançarina das estrelas, deslizou pelo vazio entre os sistemas. Seus sistemas de stealth ativados para evitar detecção. Dan estava na janela de observação, observando constelações desconhecidas passarem. 3 dias se passaram desde sua estreita escapada de Nova Próxima. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. 3 dias de vigilância constante e conversas sussurradas sobre seu próximo movimento. Bonito, não é? A voz de Lion veio de trás dele. Ela envolveu os braços em torno de sua cintura, pressionando-se contra suas costas. As estrelas pareciam diferentes de cada ângulo, mas elas sempre são as mesmas estrelas. Dan cobriu as mãos dela com as suas. Onde eu cresci na Terra, a poluição luminosa bloqueava a maior parte do céu noturno. Eu nunca vi estrelas assim até deixar minha casa. "Isso é trágico", disse Lion.
As crianças azurianas são ensinadas a navegar pela luz das estrelas antes de aprenderem a ler. O momento tranquilo deles foi interrompido pela voz de Athena sobre o silêncio da nave. Estamos nos aproximando do arquivo estelar. Preparem-se para a desaceleração. Dan e Leon seguiram para o cockpit, onde Athena pilotava com facilidade treinada. Através do visor frontal, uma estrutura massiva entrou em vista. Uma estação espacial em forma de anel que parecia ser construída de algum material escuro e reflexivo. Ao contrário dos designs modernos e elegantes dos postos de coalizão, esta estação parecia antiga. Sua superfície estava gravada com padrões intrincados semelhantes aos do Anel de Dan. "O que é este lugar?" Dan perguntou, acomodando-se no assento de copiloto. "Uma das estruturas mais antigas conhecidas no espaço mapeado", respondeu Athena. "Ela é anterior a ambas as nossas civilizações. Os precursores a construíram como um repositório de cartografia estelar, uma sala de mapas do cosmos. E alguém a mantém?" perguntou Lion. A expressão de Athena se tornou complicada. "O Guardião faz. Ele é único, um velho aliado, embora nem sempre previsível." A dançarina das estrelas se aproximou de uma baía de atracação que se abria como uma boca no anel externo da estação. Enquanto se acomodavam na plataforma de pouso, Dan notou que não havia outras naves presentes. "Não exatamente um destino turístico popular", ele comentou. "O Guardião é seletivo com seus visitantes", disse Athena, desligando os motores. "E ele não divulga sua presença." Eles desembarcaram em uma atmosfera que cheirava a ozônio e algo mais antigo, como papel antigo. A baía de atracação estava iluminada por suaves luzes azuis que pareciam seguir seus movimentos. "A estação é semissenciente", explicou Athena, observando o olhar curioso de Dan para as luzes de rastreamento. "Está ciente de nós." Uma porta deslizou aberta na extremidade oposta da baía, revelando um corredor que se curvava suavemente, seguindo a forma anelar da estação. Eles caminharam em silêncio, seus passos ecoando de maneira estranha, como se o som estivesse sendo analisado em um catálogo. O corredor se abria para uma vasta câmara circular. As paredes, o chão e o teto eram feitos do mesmo material escuro que o exterior da estação, mas aqui ele era transparente em alguns lugares, oferecendo vislumbres das estrelas além. No centro havia uma plataforma elevada com o que parecia ser um console de controle, alta e esguia, com 4 braços e uma pele que mudava de cor como óleo na água. O ser não tinha um rosto discernível, apenas uma superfície lisa onde características deveriam estar, ocasionalmente ondulando com padrões de luz. "Athena de Azúria", o ser falou, sua voz ressoando não pelo ar, mas diretamente na mente de Dan. "Já se passaram muitos ciclos, Guardião." Athena se curvou levemente. "Obrigado por nos conceder santuário." A cabeça sem rosto se virou em direção a Dan e Lion. "Você traz companheiros interessantes, uma filha do seu sangue e um filho de James O'Brien." Dan sentiu um arrepio ao ouvir o nome de seu pai. "Você o conhecia?" "Eu conheço todos que buscam conhecimento das estrelas", respondeu o Guardião. "Seu pai veio aqui uma vez buscando coordenadas que outros desejavam manter ocultas." O ser deslizou mais perto, seus movimentos fluidos e inquietantes. Uma de suas 4 mãos se estendeu em direção ao anel de Dan. "Posso?" Dan hesitou, então estendeu a mão. O toque do Guardião não era nem quente nem frio, mas enviou uma sensação de formigamento pelo braço de Dan. "A chave permanece intacta." O Guardião observou. "Mas seus dados estão sendo transferidos para você, humano. Sua estrutura genética está sendo reescrita para acomodá-los." "O que isso significa?" Dan perguntou alarmado. "Significa que o anel escolheu você, como mostra seu pai. Um repositório vivo para seus segredos." O Guardião retirou a mão. "Você busca o artefato." "Nós buscamos", confirmou Athena. "Os caminhantes do vazio nos perseguem. Eles não devem obtê-lo." A pele do Guardião ondulava com padrões escuros. "Os caminhantes do vazio se consideram os legítimos herdeiros do conhecimento precursor. Eles estão enganados. A compreensão deles é incompleta." "Você nos ajudará?" perguntou Lion. "A informação tem um preço", respondeu o Guardião, "especialmente a informação que poderia remodelar o equilíbrio de poder no setor."
Dan deu um passo à frente. Nomei. Um teste, disse o guardião simplesmente. De dignidade, de compreensão, o artefato responde a mais do que genética. Ele responde ao caráter. Eu preciso saber se você possui o que seu pai tinha. E o que era isso? Dan perguntou. Humanidade, disse o guardião. A palavra ressoando estranhamente na mente de Dan. Em sua forma mais verdadeira. O ser gesticulou para uma porta que não havia sido visível momentos antes. Descansem esta noite. Preparem-se. O teste começa com o nascer da estrela mais próxima. Mais tarde, em seus aposentos designados, uma suíte surpreendentemente confortável com paredes curvas que exibiam o campo estelar ao redor. Dan caminhava inquieto. Que tipo de teste será esse? Ele se perguntou em voz alta. O leão, sentado de pernas cruzadas na cama, o observava com preocupação. Minha mãe diz que os métodos do cuidador são não convencionais, mas justos. Ele não impõe tarefas impossíveis. Dan sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos nas dele. Não estou preocupado com a justiça. Estou preocupado em falhar, em decepcionar você, sua mãe, o legado do meu pai. Os dedos de Lion se apertaram ao redor dos dele. Você não vai falhar. Eu vi seu coração, Dan O'Brien. É forte e verdadeiro. A confiança dela nele era ao mesmo tempo comovente e aterrorizante. Nos poucos dias desde a fuga, a conexão deles se aprofundou além da atração física que inicialmente os unira. Em momentos tranquilos entre o planejamento e a evasão da perseguição, eles compartilharam histórias, esperanças, medos, construindo algo que parecia cada vez mais com amor. Venha aqui, ela disse suavemente, puxando-o para mais perto. Seus lábios encontraram os dele em um beijo que começou suave, mas rapidamente se intensificou. A química única entre suas espécies criava sensações que ainda surpreendiam Dan. A leve sensação elétrica onde suas peles se encontravam. A forma como a temperatura do corpo dela subia para igualar a dele quando estavam íntimos. À medida que as roupas eram descartadas e eles se moviam juntos na cama, o campo de estrelas visível através das paredes parecia pulsar em ritmo com sua paixão. Mais tarde, deitados nos braços um do outro, Dan sentiu uma paz que desafiava suas circunstâncias perigosas. Em Azurea, Leon murmurou contra seu peito. Temos a crença de que almas que estão destinadas a se encontrar o farão através de qualquer distância, contra qualquer obstáculo. Foi isso que aconteceu conosco? Dan perguntou, acariciando seu cabelo prateado azulado. Acredito que sim, ela disse, assim como aconteceu com seu pai e minha mãe. O universo tem padrões que nem sempre conseguimos ver, mas às vezes podemos senti-los. Dan pensou no anel do caminho estranho que o havia levado de sua vida comum até este momento deitado entre as estrelas com uma mulher extraordinária de outro mundo. Qualquer teste que vier amanhã, ele disse, enfrentaremos juntos. Leon sorriu, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Juntos, ela concordou. Do lado de fora da janela, um sol distante começou sua lenta ascensão acima da curva de um planeta próximo, marcando a aproximação de seu desafio. Dan acordou com a sensação de Leon se mexendo ao seu lado. O campo de estrelas visível através das paredes havia mudado, indicando a passagem de várias horas. Ele se sentia descansado, centrado, pronto para qualquer teste que o guardião tivesse planejado. Manhã, ele murmurou, pressionando um beijo em seu ombro. Sua pele brilhava levemente em resposta ao toque dele, uma reação que ele achava infinitamente fascinante. É manhã no espaço? Ela perguntou com um sorriso sonolento. Ou apenas mais um momento na escuridão sem fim? Filosófico antes do café. Vocês, açorianos, são impressionantes. Dan se sentou, esticando-se. Eu deveria me preparar. O guardião disse que o teste começaria com o surgimento da estrela mais próxima. Lion se levantou graciosamente, o lençol caindo enquanto ela se movia para pegar suas roupas. Dan permitiu-se um momento para apreciar as linhas elegantes do corpo dela, ainda maravilhando-se com a forma como se encaixavam perfeitamente, apesar de suas espécies diferentes. O que você acha que ele vai te pedir? Lion perguntou enquanto se vestia.
Sem ideia, mas não estou com medo. Dan percebeu com certa surpresa que era verdade. Seja o que for, eu vou enfrentar. Eles encontraram Athena na câmara central da estação, engajada em uma conversa tranquila com o guardião. Ambos se viraram quando Dan e Lion entraram. O humano é pontual, observou o cuidador, sua pele ondulando com padrões que de alguma forma transmitem aprovação. Um começo promissor. Estou pronto, disse Dan, endireitando os ombros. O guardião deslizou em direção a ele. Você está? Veremos. Uma de suas mãos dianteiras gesticulou em direção ao console de controle. Coloque seu anel na interface. Dan se aproximou do console, uma superfície escura e lisa com sutis indentação que pareciam mudar e se realinhar enquanto ele observava. Ele deslizou o anel do dedo e o colocou em uma depressão circular que não estava ali momentos antes. O anel começou a brilhar. Sua pedra azul pulsava com intensidade crescente. As paredes da câmara responderam, iluminando-se com mapas estelares que giravam e se realinhavam em padrões vertiginosos. As coordenadas estão se revelando, disse o guardião. A localização dos artefatos em breve será um alarme ensurdecedor, cortando a câmara. Luzes de emergência vermelhas pulsando ao longo das paredes. Estamos invadidos, anunciou o guardião, sua voz ressoando com uma emoção inesperada, algo semelhante à raiva. Caminhantes do vazio. Eles nos encontraram. Como? Athena exigiu. Fomos cuidadosos. A forma do guardião mudou, tornando-se mais sólida, mais ameaçadora. Traição. Há um rastreador entre nós. Sua cabeça sem rosto se virou em direção a Leon, que recuou em choque. Não ela. O guardião esclareceu. O anel em si. Os caminhantes do vazio ajustaram seus sensores à sua assinatura de energia única. Dan se lançou para o anel, agarrando-o do console. Precisamos voltar para a nave. Tarde demais, disse o guardião. Eles já atracaram. Múltiplas embarcações. As defesas desta estação são antigas. Elas não resistirão por muito tempo contra armas modernas. As portas da câmara deslizaram para fechar, selando-os dentro. Os mapas estelares continuam a girar nas paredes, mais rápido agora, como se o sistema estivesse trabalhando freneticamente para completar seus cálculos antes da interrupção. O que fazemos? Perguntou Lion, movendo-se para o lado de Dan. A forma do guardião pulsava com luz. Este é o seu teste, Daniel O'Brien. Não um desafio forçado que eu poderia ter criado, mas um verdadeiro teste de caráter e decisão. Os caminhantes do vazio vêm em busca do conhecimento que você procura. O que você vai fazer com isso? Dan encarou o anel em sua palma, depois os cálculos frenéticos ainda processando nas paredes. Eu não entendo. Que escolha eu tenho? A localização do artefato está sendo revelada. O guardião explicou. Em instantes, você possuirá conhecimentos que podem remodelar as estruturas de poder desta galáxia. Os caminhantes do vazio torturarão e matarão para extrair isso de você. Você poderia entregá-lo para se salvar. Você poderia destruí-lo para mantê-lo longe deles. Um tremendo estrondo sacudiu a estação, o som de cargas explosivas contra as portas externas. Ou, continuou o guardião, você poderia fazer o que seu pai fez, exceto que o fardo desse conhecimento, sabendo que pode custar tudo o que você mais ama. Dan olhou para Lion, depois para Athena. Ambas as mulheres estavam eretas, destemidas, apesar do perigo que se aproximava. O que meu pai escolheu? Dan perguntou. Ele escolheu a humanidade, respondeu o guardião. Ele escolheu proteger o que mais importava, mesmo a um grande custo pessoal. Outra explosão abalou a estação, mais perto desta vez. As portas da câmara se deformaram levemente. Eles estão quase lá, alertou Athena. O mapa estelar congelou de repente. Um único ponto de luz pulsando na interseção de 3 braços espirais da galáxia. As coordenadas haviam sido encontradas. Decida, Daniel O'Brien. O guardião instou. O conhecimento é seu. O que você fará com isso? Dan fechou os olhos, sentindo o peso do anel em sua mão. Naquele momento, ele compreendeu o que seu pai havia enfrentado. A escolha impossível entre conhecimento e segurança, entre dever e amor. Quando ele abriu os olhos, sua decisão estava tomada.
Eu escolho ambos, disse ele firmemente. Não vou entregar as coordenadas e não vou destruí-las, mas também não vou deixar que os caminhantes do vazio as levem. Ele se virou para o guardião. Esta estação está conectada ao artefato de alguma forma, não está? É por isso que o anel funciona com seus sistemas. Sim, o guardião confirmou. O arquivo estelar e o artefato são nós em uma rede criada pelos precursores. Então há outra maneira. Dan colocou o anel de volta no dedo e se aproximou do console. O anel está transferindo seus dados para mim. O guardião disse isso. E se eu pudesse transferir as coordenadas diretamente para o artefato em si, enviar um sinal que o ativasse remotamente? A forma do guardião pulsou com surpresa. Essa não é uma solução que eu havia considerado. O artefato é semi-senciente, como esta estação. Ele poderia, de fato, ser despertado de longe, mas as consequências seriam melhores do que deixar os caminhantes do vazio colocarem as mãos nele. Dan terminou. Ele colocou a mão no console. Diga-me como. As portas da câmara começaram a brilhar em vermelho enquanto ferramentas de corte trabalhavam em suas juntas. Eles tinham minutos, talvez menos. Isso exigiria uma interface neural direta, alertou o guardião. O processo seria doloroso, possivelmente perigoso. Faça isso, Dan disse sem hesitação. Leigen agarrou seu braço. Dan, não. Não sabemos o que isso poderia fazer com você. Ele se virou para ela, segurando seu rosto com a mão livre. Confie em mim. Foi isso que meu pai teria feito. O que ele fez à sua maneira. Ele protegeu o que mais importava. Seus olhares se encontraram, um universo de sentimentos não ditos passando entre eles. Finalmente, Leigen assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu confio em você. O guardião se moveu rapidamente, posicionando duas de suas mãos de cada lado da cabeça de Dan. Abra sua mente para a rede, humano. Deixe o conhecimento fluir através de você, não apenas para você. Dan fechou os olhos enquanto o toque do guardião enviava choques de energia através de seu crânio. A dor foi imediata e intensa, como um relâmpago preso dentro de seu cérebro, buscando escapar. Ele cerrou os dentes, recusando-se a gritar. Através da agonia, ele se tornou consciente de algo vasto e antigo despertando para a consciência. O artefato, respondendo ao seu chamado através do vazio do espaço. Ele podia sentir sua curiosidade, seu reconhecimento da linhagem O'Brien, sua disposição para ser guiado por sua intenção. Quando as portas da câmara finalmente se abriram com um rangido de metal torturado, Dan abriu os olhos agora brilhando com a mesma luz azul do anel. Está feito, ele disse, sua voz sobreposta por harmônicos que não eram totalmente humanos. O artefato está acordado. Os primeiros caminhantes do vazio entraram na câmara, armas levantadas, apenas para congelar em confusão, quando os mapas estelares nas paredes desapareceram de repente, substituídos por um único símbolo pulsante que parecia queimar na mente de cada observador. O que você fez? Exigiu o líder dos caminhantes do vazio. Dan ficou ereto, o anel em seu dedo brilhando com poder. Eu tornei sua busca inútil. O artefato não está mais dormente e esperando para ser encontrado. Ele está ativo e escolheu seu portador. Ele levantou a mão, o anel agora aparentemente fundido à sua pele. Eu? Os caminhantes do vazio sibilavam de fúria, mas antes que pudessem atacar, toda na estação tremeu violentamente. A forma do guardião se expandiu, preenchendo a câmara com luzes giratórias. A rede está se realinhando, anunciou. O arquivo estelar responde ao despertar dos artefatos. Agora, Athena agarrou a mão de Leon, a nave. Precisamos alcançar o dançarino das estrelas. Enquanto o caos irrompia ao redor deles, os caminhantes do vazio se apressando para recuar, a estrutura da estação gemendo enquanto sistemas antigos reativavam, Dan sentiu uma estranha calma. Independentemente do que acontecesse, ele sabia que fizera a escolha certa, honrando o legado do pai enquanto seguia seu próprio caminho. Com Leon ao seu lado, correu em direção a um futuro incerto, mas que enfrentariam juntos. A dançarina estelar emergiu da baía de atracação do arquivo, enquanto a antiga estação se transformava, rearranjando sua estrutura como um enorme quebra-cabeça em busca de uma nova configuração.
Atrás deles, as naves dos caminhantes do vazio se espalhavam em desordem, algumas presas na metamorfose da estação. Dan estava sentado no assento do copiloto, sua mente ainda girando devido à interface neural. O anel pulsava em seu dedo, não mais um objeto separado, mas aparentemente uma extensão de si mesmo. Através disso, ele podia sentir o artefato chamando por ele através da imensidão do espaço. "Você está bem?" Leon perguntou com a mão gentil em seu ombro. "Melhor do que bem", Dan respondeu, surpreso ao descobrir que era verdade. "Eu posso sentir isso, Leon. O artefato, ele está vivo de uma maneira que eu não consigo explicar, e está feliz." Athena, pilotando com intenso foco, olhou para ele. "Feliz?" Ele esteve esperando por décadas, talvez séculos. Dan fechou os olhos, concentrando-se nas sensações que fluíam através dele. Quer ser encontrado, mas apenas pela pessoa certa. "Seu pai", disse Athena suavemente. "E agora eu." Dan abriu os olhos. "Eu sei para onde precisamos ir." Ele se inclinou para frente, inserindo coordenadas no sistema de navegação. Enquanto ele falava, Athena ficou sem fôlego. Isso é um azul no espaço, perto das terras ancestrais da minha família." "Isso não pode ser coincidência", disse Leon. "Não", Athena concordou, sua voz carregada de emoção. "James e eu frequentemente falávamos sobre nos estabelecer lá após a guerra. Ele amava a floresta prateada, a forma como as 3 luas se refletiam no lago Luminara. Enquanto a dançarina das estrelas mudava de curso, acelerando em direção às coordenadas, Athena alcançou dentro de sua túnica e retirou uma corrente. Pendurado nele havia um anel, idêntico ao de Dan, mas com uma pedra que brilhava com uma luz mais suave, de cor rosa. "Ele deixou isso comigo", ela disse, removendo a corrente e segurando o anel em sua palma. "Na noite anterior ao seu desaparecimento, ele disse que era uma promessa de que, de alguma forma, algum dia, estaríamos juntos novamente." Dan olhou para o segundo anel em choque. "Todo esse tempo, você tinha seu gêmeo?" "Eu nunca entendi seu verdadeiro significado", Athena admitiu. "Eu pensei que era apenas um símbolo de seu afeto, mas agora o anel em sua mão começou a pulsar em perfeita sincronia com o de Dan." O console de navegação apitou, confirmando seu curso em direção à Azureia. O guardião disse que o artefato responde a assinaturas genéticas específicas. Lion disse pensativamente. "E se não for apenas o DNA de O'Brien que ele reconhece, mas a combinação específica de padrões de energia humanos e azurianos. A união que seus pais planejaram, mas nunca conseguiram." Dan olhou para seu anel, depois para Etonus, uma ponte entre mundos. 3 dias depois, o dançarino estelar entrou no espaço Azurian. A sua aproximação não passou despercebida. Uma pequena frota de naves de caminhada pelo vazio os perseguiu, acompanhada por outras embarcações que Dan não reconheceu. "Os caminhantes do vazio chamaram aliados", disse Etonus sombriamente. "Antigos comandantes militares mercenários, qualquer um que acredita que o artefato deve ser controlado ou destruído." "Quanto tempo até chegarmos às coordenadas?" perguntou Dan. 20 minutos, mas eles vão nos interceptar antes disso." Dan sentiu o anel pulsar de forma mais urgente agora. Uma ideia se formou em sua mente. Perigosa, mas possivelmente sua única opção. "Eu preciso estabelecer uma conexão mais forte com o artefato", ele disse. "Se realmente está despertado, talvez possa nos ajudar." Os olhos de Lion se arregalaram. "A interface neural quase te sobrecarregou da última vez. Isso será diferente." Dan se virou para Etonus. "Eu preciso do seu anel também. Ambos os anéis juntos podem criar uma conexão estável." Etonus hesitou apenas brevemente antes de lhe entregar seu anel. Enquanto Dan segurava ambos os anéis em suas palmas, eles começaram a brilhar mais intensamente, sua luz se entrelaçando. "Eu serei seu âncora", disse Leon, segurando o rosto dele em suas mãos. "Foque em mim se você se perder lá dentro." Seus olhares se encontraram, e naquele momento, Dan soube com absoluta certeza que o que sentia por ela era amor, não apenas desejo ou fascinação por sua alienígena.
mas uma conexão profunda a nível da alma que transcendia espécies. Ele colocou o anel de seu pai de volta na mão direita e colocou Étonos na esquerda. Imediatamente, uma energia percorreu seu corpo, muito mais poderosa do que antes, mas de alguma forma mais suave, mais controlada. Sua consciência se expandiu, alcançando o espaço para tocar o artefato que aguardava. Através dessa conexão, ele viu claramente pela primeira vez, não uma arma como os caminhantes do vazio acreditavam, mas uma ferramenta de criação de imensa sofisticação. Os precursores a haviam projetado para curar mundos, restaurar o equilíbrio de ecossistemas danificados, preencher as lacunas entre diferentes formas de vida, e ela havia escolhido os humanos escolhidos pelos O'Brien por causa de sua capacidade única tanto para a destruição quanto para a criação, tanto para a lógica quanto para a emoção, os mediadores perfeitos entre os extremos. Eu entendo agora, Dan sussurrou, sua voz estranhamente ressonante. Eu sei o que fazer. À medida que os navios perseguidores se aproximavam, armas carregando, ele canalizou sua vontade através dos anéis. À frente, algo massivo se agitou. O artefato, uma estrutura do tamanho de uma pequena lua, dormente por milênios sob um lago azul, ergueu-se suavemente de seu lugar de descanso. A água jorrava de suas superfícies brilhantes enquanto emergia a luz das 3 luas, não com violência, mas com um senso de propósito. Através da conexão de Dan, o artefato estendeu sua influência. Os navios em perseguição de repente se viram incapazes de disparar, seus sistemas de armas se reconfigurando contra os comandos de seus operadores. As embarcações caminhantes do vazio tentaram recuar, apenas para serem mantidas no lugar por forças invisíveis. Não está machucando eles, Dan explicou, vendo o alarme nos rostos de Itona. Está mostrando a eles a verdade sobre o que é, para que serve. O dançarino estelar se aproximou da imensa estrutura, uma forma geométrica complexa composta do mesmo material escuro e reflexivo que o arquivo estelar. No centro, uma abertura apareceu, convidando-os a entrar. Ele quer que a tracemos, disse Dan. Itona guiou sua nave para o abraço do artefato, enquanto desembarcavam em seu interior, uma vasta câmara banhada por uma luz suave e pulsante. Dan sentiu a conexão entre ele e o artefato se fortalecer ainda mais. No centro das câmaras havia um pedestal simples com 2 depressões circulares. Os anéis, percebeu Leon, pertenciam ali. Dan acenou com a cabeça enquanto se aproximava do pedestal. Isso é o que meu pai descobriu. Não apenas o artefato, mas seu propósito. Os caminhantes do vazio o queriam como uma arma, mas ele entendeu sua verdadeira natureza, uma ferramenta para a unidade, para curar as divisões entre as espécies. É por isso que ele me deu um anel, disse Itona suavemente. Ele sabia que um dia eles precisariam ser reunidos. Por nós, acrescentou Dan, ou nossos filhos. Ele olhou para Leon, que o observava com olhos brilhantes de compreensão. Naquele momento, apesar do perigo ainda os cercando, apesar da incerteza do que aconteceria a seguir, ele sentiu uma clareza perfeita. Eu te amo, disse ele simplesmente. Eu sei que é rápido, eu sei que é loucura, mas não é. Ela interrompeu, movendo-se para o lado. Os azurianos acreditam que as almas se reconhecem instantaneamente. O tempo é irrelevante para uma verdadeira conexão. Dan sorriu, segurando a mão dela. Então vamos terminar o que nossos pais começaram. Juntos eles removeram as alianças. Dan colocou o anel de seu pai em uma depressão, enquanto Leon, pegando o de Itona dele, colocou o segundo anel em sua cavidade correspondente. O efeito foi imediato e impressionante. Os anéis se fundiram com o pedestal, sua luz se expandindo para fora em ondas concêntricas que preenchiam a câmara e além. Através de sua conexão, Dan podia sentir o artefato transmitindo uma mensagem de paz e unidade para todos os mundos próximos, incluindo as naves que os perseguiam. Os caminhantes do vazio e seus aliados, confrontados com a verdade inegável do propósito do artefato, viram seus séculos de dogma desmoronarem. Este não era uma arma a ser controlada ou destruída, mas um presente a ser compartilhado. À medida que as luzes diminuíam, Dan sentiu a conexão neural se soltar suavemente. Os anéis permaneceram embutidos no pedestal, seu propósito cumprido,
Mas algo de sua energia havia se transferido permanentemente para ele. Uma consciência ampliada, uma conexão mais profunda tanto com as perspectivas humanas quanto com as azuis. Está feito, disse ele, virando-se para Leon e Itona. O artefato está completamente despertado. Ele permanecerá aqui, aberto a todas as espécies, um terreno neutro para cooperação e cura. Os olhos de Ethan brilhavam com lágrimas. James ficaria tão orgulhoso de você. Do lado de fora, os navios perseguidores estavam se dispersando, suas armas desligadas. O perigo imediato havia passado, mas Dan sabia que a jornada estava apenas começando. O que acontece agora? Leon perguntou, encontrando sua mão. Dan sorriu, puxando-a para perto. Agora construímos algo novo, juntos. 6 meses depois, Dan estava na varanda de um novo estabelecimento, não uma taverna, mas um local de reuniões diplomáticas às margens do Lago Luminara. O artefato, agora um centro de cooperação entre espécies e descoberta científica, simbolizava a adaptação da galáxia à sua presença e potencial. Atrás dele, os sons de celebração filtravam-se por portas abertas. A cerimônia formal de união de um homem humano e uma mulher azuriana, assistida por representantes de uma dúzia de mundos. Leon juntou-se a ele na varanda, resplandecente em trajes cerimoniais tradicionais azuis, que complementavam sua pele azul e cabelo azul prateado. Ao redor de seu pescoço pendia um pingente, contendo um pequeno fragmento do anel original de Dan, combinado com um pingente semelhante ao redor de seu próprio pescoço, contendo um pedaço do anel de Atena. Tendo dúvidas, ela provocou, passando o braço em volta da cintura dele. Apenas sobre a lista de convidados, ele respondeu, acenando com a cabeça em direção à delegação dos caminhantes do vazio dentro. Nunca pensei que estaria servindo drinks para as pessoas que tentaram nos matar. Antigos inimigos fazem os aliados mais fortes. Leon citou um velho provérbio azuriano. Além disso, eles renunciaram aos seus antigos modos. O conclave está sendo reformado sob nova liderança. Dan virou-se para encará-la completamente, ainda surpreso com como seu coração disparava ao vê-la. O relacionamento deles havia se aprofundado apenas nos meses desde o despertar dos artefatos, sua conexão física e emocional transcendendo as diferenças entre suas espécies. Sua mãe parece feliz. Ele observou, lançando um olhar para dentro, onde Atena estava envolvida em uma conversa animada com o guardião que havia assumido forma humanoide para a ocasião. Ela Lee concordou. Finalmente encontrou paz com a memória de seu pai e está gostando bastante de seu novo papel como chefe diplomata do artefato. Dan puxou Leon para mais perto, respirando seu cheiro único. E você? Algum arrependimento por se amarrar a uma simples taberneira humana? O riso dela era como música. Uma vez taberneira, agora uma intermediária entre espécies e despertadora de artefatos, ela o beijou suavemente, sem arrependimentos. À medida que as 3 luas surgiam sobre o Lago Luminara, iluminando o artefato que alterou a história galáctica, Dan refletia sobre a jornada incomum que o trouxe até aqui. Tudo começou com uma simples pergunta de uma idosa alienígena sobre um anel e culminou em uma história de amor que levou décadas para se formar. Não apenas a de seu pai, mas a sua própria, mostrando a capacidade única da humanidade de forjar conexões através das estrelas.